brasileiro, eu precisava para outras coisas, né? Você só me obrigou a comprar, não foi? Bem, nós já havíamos falado para eles que precatório pela Constituição Federal é inclusive a forma mais justa que existe de se garantir pagamento aos servidores que requerem de juízo. Mas numa situação geral em que o Estado não cumprindo o seu dever, os servidores, por suas categorias, ingressassem na justiça e ganhassem, todos os servidores. Neste caso, por ordem de requerimento desses servidores, formar-se-iam os precatórios. Certo? Entrariam na fila aqueles que fossem requerendo por último. Então, a Constituição Federal garante a existência do precatório exatamente para isso, para que, naquela circunstância em que o Estado não quer pagar, o devedor não quer pagar, os servidores juntos ingressam na justiça na mesma situação e ganham. Ao receber, ao ganharem na justiça, para efeito de execução da sentença, tem que ser por via de precatório. Esta é a confusão que se estabeleceu aqui. Tá certo? Porque vocês ganharam na justiça, passaram a entender que, porque ganharam na justiça, o sindicato, que é a categoria de vocês, teria que ingressar na justiça agora pedindo a execução da sentença, ou liquidação de sentença. Pois bem, por que não cabe? E logo que eles me colocaram isso para estudar na semana passada, eu li, reli, consultei outras pessoas, inclusive um velho procurador do Tribunal do Trabalho em Brasília, ele disse: não, se já pagaram as demais categorias pela via administrativa, não há como formar precatório agora para esta parte que ficou, não é? Essa parte que teve que ingressar na justiça para ter a garantia dos seus direitos. Não é? Seria quebrar o princípio da isonomia, da igualdade perante a lei. É melhor dizer isso, porque e antes desse princípio, quebraram o princípio da Constituição Federal, que sempre vai ficando esquecido, porque é um princípio que consta de uma palavrinha só. Quando o legislador instituiu os 5 princípios, os 5 fundamentos da República, ele colocou lá: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; 2, a cidadania; 3, a dignidade da pessoa humana; 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5, o pluralismo político. Esse artigo, esse inciso terceiro, que trata da dignidade da pessoa humana, é de tão larga importância que ele deveria estar em primeiro lugar nessa relação aqui. O Constituinte deveria tê-lo posto em primeiro lugar. Por quê? Todos os direitos da pessoa humana, só quem se aprofundar na questão dos direitos humanos, gravitam em torno desse princípio, orbitam em torno desse princípio chamado dignidade da pessoa humana. Qualquer diferença quebra o princípio da dignidade. No caso que vem ocorrendo com vocês aqui no Estado, é uma situação que faz com que o devedor coloca vocês numa situação de indignidade em relação aos que já receberam. É uma coisa tão grave que envolve outras questões, porque envolve o patrimônio de vocês, né? Envolve o alimento de vocês. Quanta gente deixou de alimentar melhor seu filho, ou fazer uma viagem, né? Ou causar de alguma situação favorável que aqueles que receberam já gozaram, né? E se encontram até hoje privados desse direito, que se vocês tivessem recebido, colocariam vocês no mesmo patamar de igualdade
mas com os demais que receberam. Isso vai para o artigo 5º da Constituição Federal, quando diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Exatamente, 8.880. Caiu lá nela. Tá certo? Então estão quebrando esse princípio aqui na casa. Estavam, né? Estavam porque depois. Estavam porque depois que o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão, já deviam ter pago. Deviam ter começado a pagar. Tá? Para nós do mundo jurídico, nós como advogados, nós sempre falamos com os outros. Nós usamos aquela expressão que usamos a respeito de Deus. A palavra do Supremo no mundo jurídico é a palavra de Deus. Para o mundo da fé cristã, para os que creem. Falou, está falado. Né? O Supremo é Deus, acabou. Falou, está falado. Né? Decidiu, está decidido. Não tinham mais que cogitar de nada. De modo que essa ideia de falar em precatório, me desculpe os procuradores que começaram a pensar que isto agora vocês estariam sujeitos a isso, me desculpem, mas foi uma ideia infeliz. Muito infeliz. Imagine pegar vocês agora e colocar lá na rabeira dos precatórios. Certo? Aí também é outra coisa que eu não levantei, vou só dar a título de informação. Isso vem acarretando para o Estado um endividamento exacerbado. Porque uma dívida que inicialmente era de 21 milhões de reais, hoje está em 122 milhões. Quem vai pagar essa conta? O contribuinte. No meu modo de ver, deixar de fazê-lo leva o administrador para a esfera da improbidade administrativa. Não estou acusando ninguém de nada. Não estou acusando ninguém de nada ainda. Mas esse é um fato jurídico relevante que nós não podemos descuidar dele. E quero dizer mais. Graças às ponderações desse rapaz aqui, a vontade dele imensa de trabalhar naquela linha que eu sei que é o desejo de vocês, encontrar um caminho pacífico, sem precisar entrar em choque, muito choque, por exemplo, sem precisar formar uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, que caberia também, no meu modo de ver, o descumprimento da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se ele não é uma pessoa ponderada, ele já poderia ter chamado um advogado, aí falar, formula para mim uma representação no Ministério Público, né, por improbidade administrativa desses gestores da coisa pública no nível mais alto da hierarquia capixaba. O presidente da Assembleia. Entendeu? Porque quem vai pagar essa conta é o povo, é o contribuinte. E ninguém pode acarretar uma dívida desse tamanho para o contribuinte pagar num Estado que precisa desse dinheiro para creche, para escola, para transporte, enfim, para outras necessidades do Estado. Então veja bem, eu tinha dito isso aqui para ele, vem essa decisão do Mato Grosso do Sul. Sabe? Correto. Porque o artigo 100 da Constituição Federal, ele deixa antever mesmo, e é por isso que muita gente é induzida ao erro, ele deixa antever que é preciso realizar o precatório. Né? O artigo 100, né? Artigo 100. O artigo 100 lê-se assim: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, que era o caso, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Quer dizer, não mencionar ninguém quando estiver abrindo o crédito. Tá certo? Mas à primeira vista,
Quem não está atento ao direito, logo pensaria, eles não têm jeito, eles têm que fazer as precatórias. Mas acontece é que pagaram administrativamente as outras categorias. Não cogitaram o precatório. Aí dirão, mas as outras categorias não ingressaram em juízo. A resposta é, por que esta teve que fazer? Não é? Por quê? Porque todas as tentativas de encontrar o caminho pela via administrativa foram olvidadas, né? Viraram as costas para aqueles que vinham tentando. Então, sem outra alternativa, jurisdicionaram a questão, ganharam no juiz, ganharam no tribunal, e eu sentado com ele, o representante da CUT e outras pessoas, o Pimenta, ouvimos o presidente do Tribunal de Justiça nos dizer, ele inclusive disse, eu vou me prontificar para ajudar vocês a receberem isso por via pacífica. Manuel Rabelo, ele disse, foi um dos mais longos votos que eu dei no processo, no recurso. Viu? Foi esse caso. Ele é administrativista. Quando acabou, ele disse assim, e nós aqui já recebemos. O Tribunal de Justiça já recebeu, né? O Ministério Público já recebeu. Por que os servidores da Assembleia Legislativa haveriam de ser submetidos a um precatório? Pelo amor de Deus, se eu sou presidente numa casa dessa, eu não perguntaria nada a ninguém. Eu mandaria pagar e ficava esperando pelo processo. Eu não perguntar nada a ninguém. De modo que eu acho que há aqui dentro da casa algumas cabeças, viu? E inclusive de elementos que não têm sido zelosos com a coisa pública. Não vou citar detalhes. Viu? Gente que não se preocupa em fiscalizar a execução orçamentária do Estado, que é uma das primeiras e mais importantes funções do Poder Legislativo. Não procuram saber como é que estão sendo feitos os gastos do Estado. Quando chega numa hora dessa, ficam inventando coisas diabólicas. E eu, quando falo diabólica, eu falo assim, sobre um fundamento muito sério. Quem tem familiaridade com as Escrituras Sagradas sabem que num determinado momento Jesus Cristo chama o diabo de o iníquo, de onde vem a palavra iniquidade. Iniquidade para nós no direito é aquela que reduz a condição de ser humano a de ser abjeto, não é? O ser humano, nem o pior bandido, não pode ser reduzido a essa condição, porque embora seja o pior bandido, ele tem algum tipo de dignidade que o favorece. E vocês viram o que ocorreu com esse Estado, que ainda está sentado no banco dos réus em Genebra, por causa daquela situação dos presos, naqueles aparelhos metálicos. Ainda estamos respondendo àquela ação em Genebra, por causa disso. É preso, é matador, é violento, é criminoso, mas tem direitos. O direito do preso tem um pouquinho de dignidade a ser ressaltada e observada, mesmo porque está preso, está condenado. Tá certo? Essas coisas têm que ser levadas em conta, principalmente por quem está sentado nas cadeiras principais dos poderes do Estado. E eu, para encerrar, vou lembrar a vocês um fato que